Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365, voltando com a série em torno do artigo 903 do CPC. Como eu prometi, hoje irei abordar a problemática do terceiro e esse artigo, mais especificamente a relação dele e a ação autônoma do parágrafo 4º. Mas eu resolvi dividir este vídeo em dois, ou seja, uma primeira parte e uma segunda, pela complexidade e pela extensão do tema. Pois bem, antes de tudo é preciso dizer que o terceiro a que me refiro neste momento é o terceiro legitimado a opor embargos. Não é qualquer terceiro. Aquele terceiro mencionado no inciso 3º do artigo 790 não se encontra aqui. Aquele terceiro se submete à execução. E quem se submete à execução não pode opor embargos de terceiro. São terceiros que ou têm posse ou detenção do bem ligados à posse do devedor. São terceiros, por exemplo, que têm uma posse imediata, direta, como o locatário, como o usufrutuário. São, com uma exceção, os terceiros mencionados no artigo 799 e referendados no artigo 804. Por exemplo, o usufrutuário. O usufrutuário não pode se opor à execução que recaia, a execução de dívidas do proprietário que recaia sobre o bem dado em usufruto. O máximo que ele pode fazer, e para isso ele deve ser intimado, é exercer o seu direito de preferência na aquisição do bem. Caso não seja intimado, ele não vai perder esse direito de preferência e poderá, depositando o valor, adquirir a propriedade plena. Como também, no caso do usufruto, ele traspassa a arrematação e permanece. Quem adquire bem dado e usufruto sabe que o usufruto vai acompanhar. Esses terceiros não têm legitimidade a opor embargos. Por que não tem legitimidade a opor embargos de terceiro? Porque o terceiro legitimado a opor embargos de terceiro é um terceiro que não se submete à eficácia da decisão, que nada tem a ver com aquilo, que não pode ser por ela atingido. E o ser atingido nele é um equívoco, é um erro. E os embargos estão para, acima de tudo, passar por esse erro, desfazer esse erro. Eu não quero dizer com isso, que fique claro, que possuidores imediatos, possuidores que estão numa cadeia de mediatização da posse, como o usufrutuário, como o credor pignoratício, como o locatário, como o comodatário, não podem opor embargos. Podem. Eles podem opor embargos, tal como o possuidor mediato, o possuidor próprio, desde que seja em referência a algo totalmente estranho. Se a penhora, por exemplo, recai sobre um bem dado em usufruto, e nem o usufrutuário e nem o no proprietário principalmente tem nada a ver com a dívida, são legitimados a opor embargos, tanto o no proprietário quanto o usufrutuário. Isso precisa ficar muito claro. E aí vem um problema que é a questão do promitente comprador, que a meu ver não foi bem regulada no código. O promitente comprador, ele é um terceiro possuidor do bem, mantendo com alguém uma relação de mediatização da posse, que é o promitente vendedor. Ele, em rigor, é um possuidor imediato. Em rigor, ele é um dos terceiros que ficam submetidos à execução na forma do inciso 3º do artigo 790. Acontece que o promitente comprador, ele é um proprietário em potencial. Ele tem um direito expectativo à aquisição da propriedade. Não é ainda o direito à propriedade, mas é um direito expectativo à aquisição, se ele cumprir a parte dele na promessa de compra e venda. Ele, portanto, precisa ser protegido das dívidas do promitente comprador, do promitente vendedor, até por força da função social do contrato de promessa de compra e venda de imóveis, notadamente em incorporação imobiliária. Essa é a nossa tradição jurisprudencial que culminou com a súmula 84 do STJ e que eu entendo ainda aplicável, mesmo na vigência do novo Código. Pois bem, um
Um ponto fundamental é saber que esse terceiro que é legitimado a opor embargos, ele não é colocado, mesmo que venha a ser intimado na forma do parágrafo único do artigo 675, numa posição de réu. Não se está por discutir relação jurídica que pertença a ele. O ato constritivo que recaia sobre o que é dele é um ato irregular. Ele não é posto na posição de réu. A intimação do parágrafo único, quando o juiz perceber que aquilo pode ser de interesse de terceiro, essa intimação é apenas para possibilitar que ele oponha os embargos, para que o prazo dos embargos possa fluir. É só para isso. Ele não é posto numa posição de réu. É preciso, e eu chamo a atenção neste vídeo, para que comecemos a estudar ou reestudar o problema das posições jurídicas no processo. E aí está um ponto relativo a isso. Esse terceiro não é colocado numa posição jurídica de réu. Ele não se submete à eficácia da sentença. Vou tentar fazer uma comparação aqui. O sublocatário tem que ser intimado na ação de despejo. O sublocatário tem que ser intimado na ação de despejo porque ele se submete à eficácia da sentença. A sentença o atinge por tabela. Embora a relação jurídica discutida, que é a relação de locação, não lhe diga respeito, ele é titulado em uma relação conexa. Então, para que a extensão da eficácia da sentença ocorra para ele, é preciso que ele seja intimado. É diferente do que acontece aqui. É diferente do que acontece aqui. Se eu julgo procedente uma ação em que A e B discutem a propriedade do bem X, essa decisão não pode atingir um C, que não tem nada a ver com isso. Se atingir, esse C é legitimado a opor embargos. É legitimado a opor embargos. É isso que acontece. É muito importante entender isso. Ele não é colocado na posição de réu. Não se está a discutir o que é dele. Se a penhora ou outro ato constritivo recai sobre bem dele, o que há é o seguinte: é uma má avaliação da legitimidade referente ao caso. Aquela penhora foi feita sobre bem de quem não tem legitimidade na execução. É uma penhora, portanto, vazia nesse sentido de legitimidade. É um ato jurídico ineficaz. Pontes de Miranda, é preciso registrar isso, deixava a entender em seus comentários ao CPC que a decisão dada contra parte ilegítima era uma decisão ineficaz. É caso de sentença ineficaz, válida, porém ineficaz. Que é o meio que acontece aqui. Essa penhora é um ato ineficaz. Não há uma nulidade propriamente. É como se houvesse um erro indicando nela. Avaliou-se, porque ao penhorar o bem, mesmo que de forma muito superficial, você avalia a condição de titularidade daquele bem, avaliou-se mal e penhorou-se bem de quem não se poderia penhorar. Esse é o X da questão. O ato é ineficaz. E ele, se intimado, pode opor embargos. O prazo está para isso. O transcurso desse prazo, que é, em geral, previsto lá na regra estabelecida no regramento sobre os embargos de terceiro, até 5 dias da arrematação e adjudicação, mas sempre antes da expedição da carta. Esse prazo, o transcurso dele, gera apenas a preclusão, no sentido de perda, a preclusão do poder de usar do procedimento especial dos embargos de terceiro. Isso não atinge as diversas situações jurídicas de direito material que o terceiro pode vir a ter, como, por exemplo, o seu direito de propriedade e, com isso, o seu poder de reivindicar
a posse e os direitos que decorrem dos inúmeros fatos jurídicos da posse. Nada atinge em relação a isso. É preciso que isso fique claro. O transcurso do prazo não pode gerar e não gera no sistema brasileiro a perda do direito de propriedade. A ação que o terceiro terá, esse terceiro legitimado a opor embargos, caso não venha a opor, é outra ação, não é a ação do parágrafo 4º do artigo 903. Isso eu vou explicar no próximo vídeo. Ele não tem a ver com esse parágrafo 4º ou com a estrutura do 903 como um todo. Isso é preciso que fique claro. Ele não perde o direito de propriedade, ele não se vale daquela ação que não diz respeito a ele. Ele pode, conforme o caso, propor ações das mais diversas conforme o seu direito material, como por exemplo uma ação reivindicatória. Para terminar, eu preciso falar, porém, da hipótese do parágrafo 4º do artigo 792. Aqui tem-se previsão de embargo de terceiro na possibilidade de ter ocorrido fraude e execução. Aqui a situação é distinta. Aqui o bem está com um terceiro que aparentemente pode opor embargos, mas se alega ter ocorrido uma fraude e execução. Ora, se ocorreu fraude e execução, primeiro, não houve a transmissão do bem, porque o ato ele é ineficaz enquanto ato de transmissão, não houve a transmissão do bem e, portanto, nesse sentido há uma ineficácia. Aqui está em discussão a questão do terceiro. Aqui a relação jurídica que o terceiro titulariza, ou aparentemente titulariza, a relação jurídica de propriedade, é posta em discussão. E, portanto, essa intimação que abre a ele uma via de defesa por intermédio da ação de embargos é para colocá-lo na posição de sujeito passivo, na posição de réu. Portanto, se ele não opuser no prazo os embargos de terceiro, ele vai submeter a todo o procedimento executivo. Vai poder alegar algumas determinadas matérias que são cognoscíveis a qualquer tempo, mas, vindo a ocorrer a arrematação na forma do artigo 903, ele vai submeter a ela com todos os rigores dela. É óbvio que, além disso, caso a matéria em torno da fraude venha a ser julgada antes, vai ter, se a decisão for de reconhecimento da fraude e, portanto, de ineficácia, eficácia da decisão e coisa julgada contra o terceiro. No próximo vídeo, eu vou analisar as diversas possibilidades que esse terceiro, que é legitimado a opor embargos, tem, caso não venha a opor esses embargos. O que ele pode fazer? De logo e repetindo, eu digo, ele nada tem a ver com a problemática do 903. Aquela ação do parágrafo 4º, aquela ação autônoma, não lhe diz respeito. Muito obrigado.